Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Corém Sem Fronteiras, que é mais uma ferramenta que o Corém encontrou de aproximação e de disponibilidade de conhecimento aos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. Hoje a gente vai conversar com a Mariana Vastag, ela é professora da UnoEst, que é a universidade que participou junto com o Corém da realização da pesquisa sobre o impacto da pandemia da Covid-19 na saúde mental dos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo. Essa pesquisa é um instrumento que pode nortear a mobilização do Corém em prol de melhorias de condições de trabalho e que refuta a importância de um correto dimensionamento de profissional, como é preconizado. Ela também pode alertar as autoridades sobre a saúde mental da enfermagem, reivindicando a criação de fluxos de atendimento e de melhores condições de trabalho. Então agora convido a Mariana Vastag para conversar com a gente, para contar toda a importância dessa pesquisa, as motivações e quais esses resultados que a gente concluiu. Muito obrigado, Mariana, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço o convite hoje de estar aí ao vivo com o pessoal do Corém. Então, nós vamos dar início à apresentação dos nossos dados, né, resultantes a essa pesquisa que é inédita, porque é importante, né, trabalharmos com dados fidedignos para justamente, né, justificar as nossas ações e também fazer com que a enfermagem ela cada vez mais seja reconhecida pela cientificidade e também pela questão da própria especificidade dela, que é a ciência do cuidado. Então, vou iniciar aqui a nossa apresentação, compartilhando a nossa tela. Então, vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, né, o impacto na pandemia da Covid na saúde mental dos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo foi uma parceria realizada, né, pelo Corém do estado de São Paulo, juntamente com a Universidade do Oeste Paulista, que ela tem sede aqui no município de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Lembrando que nós somos uma grande equipe, né? Nós contamos com uma colaboração de profissionais de renome, não somente da área de enfermagem, mas também na área de suporte técnico também. Então, destacando a equipe de pesquisa, que é a professora doutora Eduarda Ribeiro dos Santos, a professora mestre Érica Chagas de Araújo, a minha pessoa representando a entidade, que é a Universidade do Oeste Paulista, e a equipe de estatística realizada pelo Alessandro Vieira Lopes, do Corém de São Paulo, e também da equipe ProStat Consultoria Estatística e Pesquisa de Mercado. Lembrando que contamos também com a grande colaboração de uma equipe de comunicação através do Alexandre Motinho, do Corém de São Paulo, Romero Ferreira, da Universidade do Oeste Paulista, e Yasmin Tarra, do Corém de São Paulo. Bom, primeiramente, a gente tem que lembrar, né, que a questão da pandemia, ela perfez exposição dos profissionais, não somente a condições específicas, né, e excessivas de trabalho que já ocorria anteriormente da pandemia, mas isso perfez com que isso fizesse uma maior concentração no nosso trabalho, bem como a questão de que os profissionais de enfermagem são os únicos profissionais, não somente que estão presentes 24 horas ao lado do paciente, mas estes são responsáveis pelo primeiro contato inicial ali com o paciente. Também pela questão também de utilização de aparatos e complexos de EPIs, e a incerteza também quanto ao curso natural da doença e também o seu prognóstico. Lembrar que durante a assistência, após o seu término, com a saída do paciente no serviço de saúde, a manutenção e aplicação das medidas de precaução devem ser mantidas atendendo também às diretrizes da Agência Nacional de Saúde, como situações como adoecimento da equipe, falta de profissionais qualificados, dimensionamento do pessoal de enfermagem, que seria a quantidade suficiente de profissionais para atender a demanda. Como consequência, ela faz com que ocorra a questão da sobrecarga desses próprios profissionais, vulnerabilizando eles a ficarem também adoecidos, não somente por questões físicas, mas principalmente por questões mentais. Segundo dados também de pesquisas, elas apontam que o fator do subdimensionamento, o que significa isso? Quando o dimensionamento ele é realizado mais baixo dos números ideais que são preconizados pelo próprio Conselho de Enfermagem do Estado de São Paulo, juntamente com o Conselho Federal de Enfermagem, dificulta a implementação de estratégias de segurança, principalmente ao paciente quanto ao seu cuidado, contribuindo para resultados desejáveis, como, por exemplo, né, a disseminação de infecções e também a contaminação do próprio profissional.
E lembrando que essa situação, né, da dimensionamento, né, de profissionais de enfermagem, ele não é somente um contribuinte para a prestação de atendimento de serviços na assistência, né, de uma prática segura para o paciente, mas principalmente de promover e prevenir a saúde dos nossos profissionais de enfermagem, minimizando esses impactos negativos que ocorrem certamente mediante uma situação de pandemia. Lembrando que o esgotamento profissional ocasionado pelo número insuficiente de profissionais para atender a alta demanda, principalmente relacionada ao período que nós estamos vivendo, que foi a pandemia, ela favorece o aparecimento de algumas doenças mentais, como, por exemplo, a ansiedade generalizada e a síndrome de burnout. Lembrando que a ansiedade ela está relacionada a um sentimento desagradável como medo, apreensão, tensão, desconforto derivado como antecipação do perigo e algo desconhecido ou estranho. Já a síndrome de burnout, ela está relacionada a uma resposta frente ao estresse crônico, então afetando não somente o desempenho do trabalhador, quanto a relacionamentos interpessoais dele, então entre a própria equipe de enfermagem, quanto os outros técnicos, né, dessa parte da equipe multiprofissional e de apoio, diminuindo a sua produtividade e também a questão da sua própria qualidade de vida. E também que a caracterização desses profissionais, quando nós utilizamos através de medidas, né, quantitativas para identificar os níveis de ansiedade e também de burnout, pode promover e possibilitar medidas de intervenção e enfrentamento, promovendo não somente reflexões quanto à qualidade do ambiente de trabalho, mas principalmente condições laborais e suas consequências para os profissionais de enfermagem, principalmente também no que tange a segurança do nosso paciente. O objetivo dessa pesquisa, ela prisou a questão da avaliação do impacto psicológico da pandemia do Covid-19 em profissionais da equipe de enfermagem. Então, foram avaliados auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e também enfermeiros, todos eles inscritos no Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo. Lembrando que essa é uma pesquisa que ela foi estruturada e ela trata-se de estudo observacional, qualitativo, analítico transversal, visando não somente avaliar impacto psicológico e também a prevalência dos sintomas de ansiedade e esgotamento do profissional. Ele foi feito através da aplicação de um questionário via online, através do Google Forms, tendo a questão de dados sociodemográficos e ocupacionais e também a aplicação de algumas escalas validadas internacionalmente e nacionalmente, como a escala de Underberg Burnout Inventory e a escala de avaliação de ansiedade de Beck, que visam não somente a avaliação de burnout, mas também a avaliação de estado de ansiedade. Ressalta aqui que essa escala de avaliação de ansiedade de Beck, ela tem uma avaliação de 6 meses anteriores até o presente momento. Então, ela tem um dado bem importante na questão da avaliação de ansiedade do profissional. Essa pesquisa ela foi analisada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da própria Universidade do Oeste Paulista, encaminhada para o CONEP, que é o órgão superior com relação à parte de pesquisas no Brasil, e ele foi aprovado sobre o protocolo 6129 e também pelo CAI, aqui que consta abaixo, aprovada no dia 22 de junho de 2020. Bom, como os resultados, né, nós tivemos, né, um recorde de participação de profissionais, então nós tivemos ao todo cerca de 13.587 profissionais de enfermagem que responderam à nossa pesquisa, dentre eles enfermeiros, técnicos e auxiliares. Desses quais, 87% desses profissionais que responderam são mulheres, ou seja, cada vez mais afirma que não somente a profissão ainda, ela digamos que liderada por mulheres, e bem como não somente que as mulheres têm feito mais parte do mercado de trabalho. E a média de idade foi de 38 anos, que é o que é esperado, aí a marca, né, a idade aí que esteja mais, digamos que produtiva hoje no mercado de trabalho a nível nacional e também internacional. Bom, em relação à parte de alguns outros dados, cerca de 43% referem que não moram com grupos de risco e outras 57% referem que moram com relação ao grupo de risco. Lembrando que nós temos aqui uma vertente bastante importante.
grande parte dos nossos profissionais optaram não somente por alugarem alguns espaços ou irem a outros espaços, né, mais individualizados, para que eles não pudessem levar a questão da contaminação para as pessoas que são seus entes queridos. Então, foi um fenômeno também que a gente observou bastante, que a grande parte dos profissionais de saúde acabaram migrando dos seus locais de moradia para permanecerem de uma forma mais segura, não levando contaminação para os seus entes queridos. Lembrar que a grande parte, né, dos profissionais de enfermagem não estão realizando tratamento psicológico no momento, então 86% não estão realizando, para o contrário, né, de 14% realizando apoio psicológico. Eu vou falar um pouquinho no final de que como isso interfere também na questão da saúde física também dos profissionais de saúde. Bom, grande parte, né, 80% dos profissionais de enfermagem referiram na nossa pesquisa que estão em contato em casos diretos, né, em casos suspeitos ou confirmados de Covid. Então, ressaltando cada vez mais que a grande parte dos nossos profissionais de enfermagem estão entrando em contato de uma forma diária com esses casos. Lembrar que, em relação à parte, né, de escala de avaliação do comportamento frente a pandemias, que foi aplicado também através do questionário do Google Forms, referiu de que 73% tem tido insônia e 70,6% tem sentido mais vontade de chorar, 67,3% tiveram aumento do apetite, 55% têm manifestado reações como suor intenso, taquicardia, tremores, náuseas e agitação. Lembrar que essas situações, né, comportamentais frente à pandemia é um comportamento esperado frente a uma situação completamente desconhecida, né, que a própria doença ocasiona, e também sobre uma situação que o Brasil ele não viveu, né, tão recentemente, né, como conviveu com a questão da pandemia, exceto quando nós convivemos com uma situação aí lá, né, nos séculos passados, como nós vivemos com a questão da febre da peste negra, né? Então, a questão do Covid, ele veio de uma forma muito incisiva, mostrando que nós tivemos uma segunda grande pandemia aí que o Brasil acabou vivenciando. Lembrar que também 74% não aumentaram o consumo de bebida alcoólica, isso foi uma situação bem mostrada, né, através da questão da coleta de dados, e reafirma que os nossos profissionais estão contra aos dados que a gente tem visto, infelizmente, com relação à parte, né, de comportamento frente ao risco de consumo de bebidas alcoólicas, que infelizmente alguns órgãos têm apontado que a população brasileira consumiu e aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas. Então, grande parte dos nossos profissionais ficaram atentos sobre a questão de não consumir bebida alcoólica, principalmente nesse momento aí delicado, porque o aumento do consumo de bebida alcoólica versus a questão da saúde mental, pesquisas mostram de que esse comportamento ele visa, né, não somente uma negação, mas principalmente como uma forma, né, de tentar amenizar as situações ocasionadas aí pela questão do estresse que a pandemia gerou. Mas os nossos profissionais responderam de que realmente não foi aumentada a questão do consumo de bebida alcoólica. Então, isso é uma situação bem benéfica para nossos profissionais. Ao contrário que outras pesquisas têm denotado, avaliando outros profissionais aí da equipe de saúde ou também de outras profissões também. Lembrar que 87,4% também não aumentaram o consumo também de tabaco, 50,8% não aumentaram o consumo de café ou bebidas energéticas e 70,6% não aumentaram o consumo, né, de medicamentos psicotrópicos. Outra situação que a gente observou também, que 86% tem medo de ficar doente, só que, o que é mais curioso, 93% tem medo de transmitir a doença para as pessoas que amam, ou seja, existe um medo aí presente de ser contaminado, mas ele sobrepõe ainda mais o medo de eu levar a minha contaminação para os meus entes queridos e pessoas que eu tenho aproximação. Então, essa é uma outra situação aí que gera um desconforto, com certeza, isso também mexe com relação à questão da saúde mental do nosso profissional de enfermagem. Então, veja bem, ele tem um medo notório ali, executando sua questão da sua profissão, lembrando que todos os profissionais,
referiram, através dessa pesquisa, que reconhecem que a nossa profissão ela é uma profissão de risco, mas além de que a gente tem um estresse muito mais aumentado relacionado à questão da sua contaminação fora do ambiente ali profissional. Então, gera duas situações ali, que o indivíduo ele vai para casa, ele fica com medo de contaminar as pessoas que estão em casa, em seu domicílio, e também ele fica com muito medo também de se contaminar no seu local de trabalho. Lembrar que 81,7% dos nossos profissionais que responderam o nosso questionário têm tido preocupação exagerada com contatos pessoais, higiene e limpeza, de uma forma que estão sendo exageradas, tá? Então, é uma situação que a gente também precisa levar em conta essa nossa preocupação. Até existem algumas pesquisas que têm demonstrado algumas lesões também por parte dos profissionais de saúde, como lesões dermatológicas, sobre a questão do uso excessivo, né, de álcool nas mãos, então tem levado à porta de entrada, então vulnerabilizando esses profissionais a infecções cutâneas. Isso é importante a gente lembrar também. Outra situação do comportamento que a gente observou, que 74,7% perceberam que as relações sociais estão comprometidas, e também perceberam que 73,4% perceberam que as relações familiares também foram comprometidas, mas, em contrapartida, uma situação também benéfica é que 89,1% pensam que serão melhor qualificados por ter experienciado e vivenciado o processo de pandemia. Bom, a resultante, né, da avaliação da escala OBE, que avalia a questão do burnout dos nossos profissionais, mostrou que, infelizmente, os nossos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo, cerca de 87% apresentam algum grau de sintoma de burnout, para 13% que não apresentam. Isso está relacionado ao burnout, de que é uma satisfação com relação à própria condição de trabalho, relacionada à devolutiva que essas instituições de saúde têm demonstrado. Então, o Corém, é importante ressaltar, também junto aos outros órgãos, né, e onde eu destaco e agradeço o papel da mídia, que está sendo de grande relevância aos nossos profissionais, porque tem dado-nos a voz, né, a essas denúncias, de que grande parte dos profissionais estão na linha de frente e muitas vezes eles não têm condição de trabalho, não somente o dimensionamento de enfermagem, mas a questão das próprias qualidades de equipamento de proteção individual. Então, isso também gera um grande desconforto e também uma incerteza, levando à questão do esgotamento profissional. Então, no sentido de que os profissionais de enfermagem do estado de São Paulo reconhecem que estão aptos para realizarem as suas execuções de função. No entanto, eles percebem que o reconhecimento por parte das instituições dessa valorização não tem sido feita. Então, isso também merece uma grande atenção aí e a voz da enfermagem que precisa ser dita. Bom, em relação à questão, né, de responder à escala, né, de avaliação de ansiedade através da escala de Beck, foi uma situação bem curiosa. Então, se a gente for parar para pensar nesse gráfico, que 42% responderam que estão no grau mínimo de ansiedade e 20, 18 e 20 também por cento estão classificados no número de ansiedade leve, moderada e severa. Se nós pararmos para pensar, somarmos essas três categorias de ansiedade moderada, leve e severa, eles são maiores do que esses indivíduos que não estão com ansiedade. Ou seja, durante a questão da pandemia, nós observamos um aumento no aspecto de algum grau de ansiedade. Então, isso é uma situação muito séria que nós estamos chamando a atenção sobre a importância de nós falarmos sobre aspectos de saúde mental do profissional de enfermagem. Não somente a questão de acesso a EPIs, não somente acesso ao dimensionamento do pessoal de enfermagem, minimamente preconizados pelo próprio Conselho Federal de Enfermagem, mas de que condições e que possam oferecer espaços para discussão da qualidade de promoção, de prevenção à saúde mental do trabalhador de enfermagem são hoje indispensáveis, não somente durante a sua própria formação, né, técnica ali, não somente ao curso técnico, mas também da graduação, mas hoje, principalmente, nós precisamos chamar a atenção das autoridades e também nós contamos
com a questão da importância dos profissionais de enfermagem a discutirem mais sobre os aspectos de saúde mental, né, não somente de doenças, mas de como nós podemos prevenir essas questões, né, de ansiedade, como situações de burnout, mas também de falar sobre um pouco de saúde mental, diminuindo essa questão de tabu, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, que a gente tem uma consequência séria, porque a saúde mental ainda é considerada como um tabu para a enfermagem. Bom, as considerações que a gente tem relacionadas aos dados que nós apresentamos agora, no presente momento, é que os índices de comportamento relacionados à insônia, à vontade de chorar e à variação de apetite podem estar relacionados à extensa jornada de trabalho, ao medo de contaminação e ao consequente afastamento de trabalho, como sintomas como suor intenso, taquicardia, tremores, náusea, agitação, são indicadores de ansiedade. Então, muitas vezes, o pessoal acredita, né, que a ansiedade, a pessoa está falando de uma forma mais rápida, né? Não, muitas vezes, né, esses sintomas, eles podem estar mais silenciados. Então, muitas vezes isso pode estar acontecendo isso dentro da sua própria equipe, mas aonde que a gente ressalta medidas, né, de conversar, né, de ter uma supervisão clínica, muitas vezes por enfermeiro psiquiátrico, uma equipe também de psicologia para dar um suporte desses profissionais, para verbalizar um pouco mais, né, sobre esses sintomas. Então, muitas vezes os profissionais, eles podem estar sofrendo por uma ansiedade, mas às vezes está relacionado a sintomas físicos, então a gente também precisa levar atenção em relação a isso. Outra consideração importante é que o medo de ficar doente pode estar relacionado ao fato de o profissional estar deixando de ser cuidador e passando a ser cuidado. Isso é uma situação de um grande estigma, né? Pesquisas denotam, né, que profissionais da área de saúde têm uma grande dificuldade, né, para poder entender a importância do seu autocuidado. Então, antes de cuidar do outro indivíduo, eu preciso também olhar para o meu autocuidado, olhar de como tem visto, quais são os sinais, como eu tenho me conhecido. Então, isso é de extrema relevância a gente cada vez mais começar a disseminar que isso é uma promoção em saúde mental. Como também a preocupação quanto à questão financeira. Infelizmente, né, que a maioria dos participantes que responderam à nossa pesquisa são, além de mulheres, que é o grande número, também nós temos uma faixa etária que é de 30 a 40 anos, que é uma faixa extremamente produtiva, que muitas vezes esses profissionais são os únicos responsáveis por questão de colaborar com relação à parte, né, de financeira ali por parte familiar desses profissionais. Então, isso é de uma extrema relevância da gente estar levando em conta de que esses profissionais, eles podem estar, né, quando eles estão afastados, eles podem ter prejuízos aí, que infelizmente a gente tem visto, aspectos financeiros e a questão de prover a família, prover o lar, também ficam prejudicados, gerando também a potencialidade da questão do estresse. Outro fato, de que a maioria dos profissionais não realizam tratamento psicológico, não é que eles são culpados, mas é que a saúde mental, ela precisa ser conversada como algo necessário, né? Que hoje, né, a gente fala muito sobre qualidade de vida, exercícios físicos, ser uma pessoa mais fitness, mas é importante e a gente não pode adiar de que saúde mental, ela faz parte da condição humana, de que apoio, suporte psicológico, ele, às vezes o profissional, isso não é somente profissional de enfermagem, mas profissionais de outras áreas não realizam esse suporte por acreditarem de que isso não é necessário. Mas é importante cuidar da saúde mental e ter um apoio, por exemplo, terapêutico, não significa que você é um profissional doente, apenas você também está promovendo e prevenindo algo que pode ser um deflagrante um pouco maior. E outra situação também, quando realizamos um apoio psicológico através de profissionais especializados, como na área de psicologia, né, ressaltando aí a importância desses profissionais que eu admiro muito, ressalta aqui a importância desses profissionais aí como integrantes da equipe interdisciplinar e multidisciplinar, de que os profissionais psicólogos, eles realizam, né, esse acompanhamento e permitem com que nós possamos, né, identificar alguns deflagrantes, além de comportamentos, mas alguns gatilhos, né, de relação a pensamentos, enfim, de que podem colaborar com a questão de melhora e ressignificação sobre questões de enfrentamento à questão de saúde mental.
Em relação também, é importante considerar que os impactos nas relações familiares e sociais têm tido uma estreita relação ao fator de isolamento necessário que foi ressaltado, né, pelas situações governamentais como situação de salvaguardar vidas. Então, como uma situação de prevenção e recuperação, né, de indivíduos para a questão do isolamento social, nós tivemos uma consequência aí de diminuição das relações familiares e sociais que também foi presente aí por parte dos profissionais. Outro fator também, né, ressaltando que não se observou o aumento do consumo de estimulantes ou medicamentos psicotrópicos, o que denota a compreensão dos profissionais de que a utilização dessas substâncias pode vulnerabilizá-los a cada vez mais, né, a questões, né, de sofrimento mental, em vez de auxiliá-los nesse momento. Então, essa é uma conscientização bem feita, então, não somente pelos órgãos, né, aí, representantes da nossa categoria, mas algumas propagandas, né, e algumas ONGs têm trabalhado sobre a questão da importância, né, de que o uso de substâncias, elas devem ser realizadas mediante um acompanhamento de um profissional especializado e que medidas de comportamento de risco ainda cada vez mais vulnerabilizam em vez de auxiliar esse profissional. Então, uma situação positiva que a gente percebeu. Em relação aos índices, né, de burnout e ansiedade, é recomendado que as instituições de saúde ofereçam espaços de discussão, escuta e acolhimento, de forma a favorecer a saúde mental dos profissionais e, consequentemente, a qualidade e segurança da assistência prestada. O que a gente tem observado, infelizmente, só são medidas de protocolos, o que tem sido feito para combater a questão da doença, mas os espaços de escuta, de acolhimento, de conversar com esses profissionais no sentido, como é que tem sido para cada profissional de enfrentar esse momento angustiante, incerto, novo para todos nós, infelizmente a gente não tem observado isso nas instituições. Então, a importância de a gente tentar pensar medidas não somente políticas, institucionais, e que também promovam essas situações aí dentro e fora do local de trabalho. E a conclusão, então, que a gente possa, né, realizar através desse estudo, nesse presente momento, é de que, primeiramente, a gente tem que ter necessidade de intervenções de promoção e prevenção do bem-estar mental em profissionais de saúde expostos à questão do Covid, precisam ser implementadas imediatamente, tá? Não somente exigir que as instituições, mas também isso depende de nós profissionais de saúde, né, profissionais de enfermagem, cada vez mais discutir sobre a importância, né, de falar um pouco mais sobre a questão de saúde mental e também pelo fato de que a enfermagem, ela está na linha de frente, então ela exige uma atenção especial. Também que a presença de níveis de ansiedade e estresse relacionados à exaustão e distanciamento do trabalho podem vulnerabilizar o profissional de enfermagem quanto à presença de transtornos mentais e quanto ao desenvolvimento de suas habilidades necessárias para que haja sua adaptação de forma produtiva no enfrentamento dos desafios cotidianos que sua profissão exige. Então, nós sabemos que a profissão de enfermagem não é uma profissão digna, né, de ser tão fácil, né, mas nós sabemos que precisamos de ter apoio, nós precisamos de ter medidas de enfrentamento para que nós possamos aprimorar as nossas habilidades, que nós sabemos que é um desafio cotidiano aí dos nossos profissionais de enfermagem, como também que a presença de ansiedade e de estresse relacionado, né, à questão da exaustão e distanciamento não ocasiona impactos diretamente relacionados à questão da saúde mental, mas também com relação à parte, né, biológica. Por quê? Questão de presença de insônia, o próprio estresse oxidativo também faz com que esse profissional tenha, de acordo com algumas pesquisas que têm divulgado, né, na parte aí de saúde mental, de que nós temos o estresse oxidativo diminuindo a questão de memória, de atenção, de aprendizado, não somente vulnerabilizando, né, uma prestação de uma qualidade de assistência não tão eficaz, mas também pode induzir o profissional a erros que ele não quer cometer, bem como de colocá-lo em situação cada vez mais vulnerável, podendo também ter adoecimento físico, principalmente relacionado, né, conforme eu falei, adoecimento, né, de estresse oxidativo, que nós temos um aumento, né, de adrenalina, e isso faz com que esse paciente, né, esse profissional, aliás, libere cada vez mais algumas substâncias químicas, como, por exemplo, o corticoide, que isso também diminui o seu próprio sistema imunológico, então vulnerabilizando cada vez mais a ele ter uma diminuição da sua imunidade
podendo ele ter uma potencialidade cada vez mais se contaminar novamente, não somente pelo Covid, lembrando que a gente não atende o Covid, a gente atende o paciente que ele está com suspeita de Covid, mas também ele pode estar também com uma outra doença, né? Então, isso pode vulnerabilizá-lo cada vez mais ao adoecimento também físico. Lembrar de que quando há enfrentamento, implementação dessas habilidades, como discutir mais situações como empatia, iniciativa e motivação, isso pode ser como forma protetora na saúde mental. E lembrar que indivíduos que apresentam distúrbios de saúde mental denotam desejo para o encorajamento de maneiras de ser solidário ao outro, que explica também a questões, né, de eventos como o sociólogo Emile Durkheim, de que quanto mais a gente conversa sobre situações em que é uma situação que é dificultosa por parte de todos nós, né, uns mais, outros menos, o fato da gente socializar, isso gera uma questão, né, de uma cooperação, de uma coletividade maior. Consequentemente, empatia, iniciativa e a motivação para o trabalho, elas também podem ser aprimoradas e elas podem ser de uma forma mais benéfica nesse momento, né? O compartilhamento de dificuldades, ele é um fator de proteção, né? Então, medidas que possam, né, discutir isso podem realmente ser benéficas. E como eu falei também, em relação à parte de fisiologia, altas demandas mentais também podem estimular a questão da função imunológica. Lembrar que planejamento para recursos de disponibilidade, incentivo de tecnologias de cuidado, espaços para que os profissionais possam relatar e compartilhar suas dificuldades cotidianas, se faz necessário, como apontou alguns estudos, como tem feito a The Lancet Global Mental Health Commission, né? Então, o fato de compartilhar, não somente, né, através de grupos operativos, mas através também de estimular a arte, de escrever poemas, de escrever sensações, enfim, utilizar recursos para que esses indivíduos eles possam, né, exteriorizar aquilo que tem como sentimento, aquilo que tem vivenciado, isso pode ajudar a questão de enfrentamento quanto às suas próprias dificuldades. Também, reconhecer, estimular e integrar a saúde mental como componente importante na manutenção tanto de uma resposta e preparo frente aos sinais de crise humanitária é uma situação hoje cada vez mais indispensável. Então, achar de que a pandemia passou, pode ser que a pandemia hoje do Covid, ela tem tido números decrescentes. No entanto, né, pandemias é uma situação que a gente pode enfrentar no futuro próximo. Então, pensar em situações que nós precisamos, né, mobilizar, como, por exemplo, não somente o dimensionamento do pessoal de enfermagem, mas as discussões de órgãos governamentais, como a necessidade, não somente de leitos de UTI, mas de estímulo à questão de atenção primária, que é, né, a porta de entrada ali, através da SF, Unidade Básica de Saúde, como estímulo da atenção básica, porque ela acaba dinamizando, né, dimensionando os atendimentos para outros, né, órgãos, né, para outros níveis de atendimento, se faz necessária. Então, acreditar de que medidas implementativas de políticas públicas, não somente a parte de políticas públicas de saúde, mas políticas relacionadas a questões de profissionais, fazem necessário para a gente poder refletir e também criar também pesquisas e cada vez mais incentivar outros profissionais a executarem pesquisas como essa que a gente fez, faz com que nós possamos justificar a que a gente tem enfrentado há tanto tempo, infelizmente, de muito parte, né, das instituições desqualificando aí a enfermagem. Então, é a hora essa de mostrar de que nós não somos heróis, nós não vestimos capas, nós somos profissionais altamente qualificados, porque nós preparamos, nós temos essa formação, né? Então, nós não somos heróis, nós somos profissionais que nós estudamos e muito, tá? Então, isso é importante de ser ressaltado, não somente para os órgãos governamentais, mas também para a população entender de que por trás daquele cuidado que nós estamos prestando para a sociedade, que é um cuidado, principalmente ressaltando aqui, que o Conselho de Enfermagem do Estado de São Paulo é o maior da América Latina de número de profissionais aí que nós podemos contabilizar, nós temos uma qualidade muito grande na questão da formação desses profissionais. Então, é da nossa responsabilidade cada vez mais cobrar das autoridades e também discutir entre a gente sobre o que a gente pode fazer de uma forma
imediata e também de longo e também a médio prazo. Então, esse é um papel que nós precisamos cada vez mais exercer como uma situação aí para enfrentar qualquer tipo de crise humanitária que possa acometer aí a enfermagem, tá? Então, é isso. Gostaria de agradecer, né, a questão aí do Corém, por poder me ajudar aí a estar compartilhando esse momento, né, esses dados aí iniciais. Lembrar que provavelmente vocês vão estar vendo, né, nossas pesquisas aí, algumas outras mídias sociais, mas também nós pensamos em também publicar isso a alguns outros congressos e revistas aí de renome na área. Então, agradeço o convite do Corém, estou à disposição aí para poder tentar, né, responder algumas questões que possam estar vindo. E é isso, obrigada. Muito obrigado, Mariana. Todos os seus comentários foram muito claros, né, sobre todos os impactos. Fez uma análise muito profunda sobre cada situação, né? Muitas vezes a gente acaba vendo como um senso comum, falar, a pessoa está brava, a pessoa está chateada, ela não entende muito bem, né, a origem disso. Acho que você explanou muito detalhadamente a origem de cada qual o nome certo agora? Cada adoecimento, né? Posso chamar o burnout de adoecimento mental, posso chamar a ansiedade de adoecimento mental? Sim, pode, porque acaba, a gente precisa levar em conta de que quando a gente fala de adoecimento mental, a gente coloca, e isso colabora, né, para a questão, né, de um preconceito a mais do profissional de enfermagem, porque assim, admitir de que eu estou precisando nesse momento de ajuda, é difícil para o profissional, porque assim, poxa vida, eu passei todo o meu tempo, durante toda a minha formação, cuidar de alguém, mas, poxa vida, eu cuido tão bem de alguém, mas eu estou tendo dificuldade de autocuidado, então tem um processo de negação muito grande aí, então por isso que é importante a gente comentar, falar um pouco mais de saúde mental entre os profissionais, e também lembrar que o fato, né, a terminologia de falar assim, você está tendo adoecimento, muitas vezes coloca o profissional de enfermagem como uma vítima, e na realidade é um sobrevivente, porque a questão do adoecimento psíquico, físico, todos nós estamos vulnerabilizados, né? Então, por medidas de condições ambientais, que são externas e intrínsecas, qualquer um de nós pode ter esse adoecimento, tanto físico quanto psíquico, e tudo bem, né? Nós precisamos cada vez mais debater sobre essas condições, que isso também não é o fim do mundo. Sim. Eu vou pegar aqui uns comentários que o pessoal fez, tá? Deixa eu só colocar na ordem certa. Tem pessoal que disse de onde aqui interior, outros estados. Tem um comentário da Regiane, alguns fluxos respiratórios e não respiratórios precisam ser revistos, falta condições de trabalho, ainda temos que ouvir desaforos. Então, acho que essa questão da organização institucional é muito importante, né? Isso favorece o trabalho ali com segurança, né, na prestação da assistência, e acho que diminui o índice ali de ansiedade, né, e do desgaste ali causado ali, que acaba gerando um burnout, né? Sim, o conhecimento também através de leis, por isso que é importante, pessoal, nós irmos atrás de informações, né? Não deixar também que a própria instituição ela fique fazendo esse papel de uma forma passiva, porque nós entendemos que, infelizmente, eu vou falar uma coisa um pouco pesada nesse momento, mas não tentando fazer uma forma polêmica, mas qualquer profissional, não estou falando isso de saúde, qualquer profissional que for estar dentro do mercado de trabalho, nós somos apenas um número. Se a gente não fizer o papel nosso, democrático, cidadão, né, de cidadania, de reconhecer quais os nossos direitos e deveres e cobrar isso das instituições, infelizmente isso também vai ainda passar por muito período aí de uma situação passiva que a gente tem enfrentado. Então, entender de se colocar também frente, cobrar, não é fácil, mas é necessário. Então, a gente precisa, através dessa articulação de políticas públicas e mostrar de que a enfermagem, ela não é um herói, nós não somos heróis de capas, nós somos aí lindinhos, maravilhosos. Gente, nós estudamos muito, quem passou aí por formação, né, aí, não falo só de graduação, mas técnico auxiliar, a gente estuda pra caramba, né, e a gente não estuda qualquer coisinha, a gente estuda situações que outros profissionais estudam muito. Então, poxa vida, a gente tem conhecimento, né, então a gente precisa colocar isso mais em prática e valorizar isso também. Com certeza. Tem um comentário também do João Luiz, que ele fala que hospitais não contratam e remanejam profissionais de setor para setor,
aumentando o desgaste mental e também induzindo a erro por não ter a prática daquele setor que foi remanejado. Antes de eu pedir para você comentar, eu só queria responder como Corém também, né? Para Sim, deixar... claro. Que eu acho que a questão do impacto mental você vai ter toda a propriedade de explicar. Em relação ao trabalho do Corém sobre isso, João, as ações de fiscalização atuam justamente para verificar o dimensionamento correto, né? Então, se o profissional está adequado na quantidade, ali, de acordo com todas as características do aparelho de saúde, porém verifica se está em dia, senão ele orienta ali, cobra a adequação disso, né? E ele comentou aqui que o remanejamento entre setores é de alto risco, então realmente quando há uma troca de profissionais, ela deve ser feita sempre de acordo com todas as normativas, todas as resoluções, as legislações vigentes, né? E sim, as situações em que isso acontecer e o Corém não tiver ciência, o canal de denúncia está aberto, e a gente conta, né, o Corém conta com a informação dos profissionais de enfermagem, para que ele tenha ciência disso que aconteceu enquanto ele não estava lá, ele não pôde notificar numa inspeção de fiscalização, para que seja corrigido o mais rápido possível, para favorecer justamente a segurança da assistência e a saúde mental também dos profissionais. Então agora, Mário, eu queria que você comentasse a questão do remanejamento. Lembrar, Alexandre, que é importante lembrar de que todas as denúncias que são feitas pelo canal do Corém, elas protegem o profissional. Em nenhum momento o conselho, tá, ele vai expor a questão da denúncia, qual o profissional que fez, né, justamente para poder atender essa defesa dos profissionais, né? Então, exatamente, a gente só consegue a questão, né, de minimizar, né, de diminuir essa situação se a gente for denunciar, se a gente for à frente, se for colocar isso de uma forma escancarada, né? Infelizmente, nesse momento não tem outro momento, né, para ser feito, né? Então, quanto mais situações a gente puder deixar à tona, não sofrer em silêncio, entender que há uma necessidade da gente colocar isso, né, para a questão da mídia, então, com a ajuda do conselho, precisa ser feito, tá? Em relação à parte de saúde mental, gente, é notório, cada vez mais. Uma coisa que muito me incomoda é que o espaço hoje que a gente tem na mídia para falar de saúde mental somente Setembro Amarelo, né? Que Setembro Amarelo, suicídio, pronto, acabou. Não é isso. Saúde mental ela precisa ser falada o ano inteiro, né? E saúde mental ela não pode estar relacionada, pessoal, a questões de patologias, a depressão, a ansiedade, a burnout, né? Nós precisamos falar de saúde mental como aspecto que faz parte da condição humana. O que vem a ser isso, né? A questão de acesso ao lazer, a questão de acesso, sabe o que, por exemplo? No nosso questionário, Alexandre, é importante, não sei as pessoas que estão participando aí com a gente ao vivo, vocês responderam algumas questões relacionadas, por exemplo, se o profissional ele vai ao banheiro, se ele tem condição de se alimentar. Isso, né? Lembrar aí, que eu vou ser um pouquinho chata, né, como professora aí que adoro, né, relembrar aí os assuntos, né, como uma necessidade humana básica, como a Wanda Gerhardt fala, né, que a questão, né, da condição de você, fisiológica de você ir ao banheiro, né, ela faz parte da condição humana e profissionais não estão conseguindo a ir ao banheiro, por exemplo, a ingerir água, né, a fazer um intervalo adequado. Então, isso é uma coisa que fere não somente a questão do Código de Defesa, né, da própria profissão de enfermagem, mas isso é inconstitucional. Isso é uma situação gravíssima, isso é um crime. Digamos que é até um crime humanitário, né, Alexandre? Então, a gente precisa dar voz. Sim, com certeza. Tá? E quando a gente começa, a preocupação nossa, né, que eu falo isso, que como instituição, né, de universidade privada, que foi propor isso para o conselho, de que, olha, nós estamos enfrentando isso, mas a gente sempre trabalhou com dados que, digamos, no achismo, nós precisamos trabalhar com pesquisas, né, mostrar esses dados, contabilizar. Então, por isso que foi essa ideia dessa pesquisa, para poder contabilizar esses dados. Então, infelizmente, a gente tem dados aí alarmantes, preocupantes, que só mostram a importância da gente poder estar tendo medidas de enfrentamento imediata, mas também ao longo do tempo, porque envolvendo situações aí de instituições educacionais, porque é lá na formação lá do profissional de enfermagem, o que está faltando ali, o que está faltando ali na formação de discutir com ele, tá? O que está faltando na questão da discussão como instituição,
também, o que está faltando? As mídias também darem um pouco a voz da enfermagem, né? Tirar um pouquinho, novamente Sim, eu falo, é essa verdade. conotação como herói. A gente não é herói, nós somos profissionais altamente Sim, qualificados. E os únicos que prestam sim, com assistência certeza. direta 24 horas ao paciente. Com certeza. Eu acho essa fala sua sobre a importância das pesquisas muito importante, Mário. Ficou redundante, mas a importância das pesquisas é muito grande, né? Porque é só com elas, né, só com dados reais coletados, de fato, que a gente consegue traçar políticas e levantar e debater isso, né? Porque a partir do senso comum, eu imagino que muita gente sofre. O que é muita gente, né? E qual é o sofrimento dessas pessoas, né? O que isso impacta, né? Só com pesquisa, só com levantamento, só com análise e estudo desses dados é que a gente consegue debater isso com as outras esferas também, né? Isso mesmo. É importante de quantificar e lembrar que pesquisas nem sempre vão apontar coisas boas, elas apontam coisas ruins também, Sim, né? Então, a parte do sim, pesquisador é essa, é mostrar os dados, não é. Aqui também faço uma ressalva defendendo todos os pesquisadores das áreas, né? De que os pesquisadores não são pessoas que querem denunciar os locais, né? Nós estamos querendo investigar os fenômenos existenciais, que o que a gente está falando hoje, daqui, digamos que há um mês, 2 meses, podem ter uma mudança, porque é um processo dinâmico. sim, Então, incentiva sim, aí com certeza. você acadêmico de enfermagem, né, independente do curso que você estiver fazendo, um profissional, vamos pensar em dar um pouco mais de voz à parte de que a enfermagem é estruturada como a ciência do cuidar, a gente precisa mostrar para a população no geral que se trata de uma ciência. Então, ciência, logo, existe estudo. Então, nós somos qualificados para isso e nós precisamos dar voz também a isso. Sim. A gente tem um outro comentário aqui da Carla Santos. Ela comenta que, infelizmente, parte da enfermagem se acomodou no título de enfermagem por amor e deixou que as empresas manipulassem e explorassem. Então, acho que essa sua fala sobre a importância do reconhecimento do trabalho, do estudo da enfermagem é muito importante, né? E de que não são heróis, não são anjos, são pessoas, são seres humanos, como todos, né? Como aqueles que eles cuidam também, que vocês cuidam, né? E que merecem um reconhecimento pelo estudo e pelo trabalho realizado, né? Isso mesmo. E é um pouco perigoso quando nós relacionamos uma profissão a situações de afeto, porque eu posso ter amor e também eu tenho o direito de não ter amor pelas pessoas. É meu direito, né? Então, a gente precisa começar, não é que eu sou brava não, viu, gente? Sou seca, tá? A gente precisa pensar nisso de uma forma racional, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa, né, a discutir qual que é a motivação do profissional, né, isso não é somente da enfermagem, qualquer outra área, a motivação dele para a prestação de um determinado serviço, isso ajuda ele a ter um empoderamento e ter maior segurança. Porque vamos parar para pensar, se eu tenho amor durante a minha profissão, não que isso eu não possa desenvolver, mas se isso, por algum momento, for afetado e eu não tiver uma base sólida e que me respalde para isso, eu posso ter a despersonalização, que é o que a síndrome de burnout, né, que a escala ela acaba analisando também, que o profissional chega e fala assim, poxa vida, eu passei anos da minha vida acreditando que a minha profissão é por amor e eu não estou sentindo amor nesse momento, que profissional que eu sou? Então, eu passei toda a minha vida exercendo algo que eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, esses espaços que a gente tem que discutir. Então, até qual que é o nome dessa profissional que falou, Alexandre? Carla. Carla. Então, quando você vê situação dessas como manifestação que enfermagem por amor, puxa a orelha das pessoas e fala, enfermagem não é por amor, enfermagem é por competência, por habilidade, né? Então, é por situações técnicas. Então, a gente precisa começar a desconstruir o que foi construído. Então, é um processo de desconstrução que a gente vai ter que começar a realizar. Certo. O João Luiz, ele comentou também que muitas vezes, quando o profissional comenta que tem cansaço mental, né, ele acaba escutando, não está feliz, pede a conta. Eu acho que isso exemplifica muito a situação que você comentou, que é necessário que as instituições tenham cada vez mais espaço de escuta, de acolhimento, né, e acho que de favorecimento à saúde mental, né. O que eu gosto muito quando eu vou fazer algum tipo de supervisão, né, das instituições, algum tipo de consultoria, eu adoro falar para as instituições em contrapartida no seguinte, pede a conta,
Mas quanto que não é oneroso esse profissional para fazer uma nova contratação, capacitá-lo novamente e esse profissional estar seguro para poder prestar os cuidados? Porque é o seguinte, gente, eu posso ser qualificado durante a minha formação, mas a dinâmica do serviço de um hospital para uma outra instituição, ela é diversificada. Então, nós temos uma questão, né, de um custo que muitas vezes a gente não consegue contabilizar através de salário, mas é o custo de tempo. Então, a gente também precisa começar a articular nesse sentido e também, digamos, quem peitar nesse sentido, tá cansado, pede a conta? Ok, vou pedir a conta, mas vocês vão ter muito mais trabalho árduo para capacitar uma profissional qualificada como eu, por exemplo, né? Eu estou falando eu, não profissional Mariana, sim, mas quando você, profissional, ouve uma fala dessa, porque se você está nesse local de trabalho, gente, é porque você é um profissional qualificado. Valorize-se, eu acho que está faltando um pouco isso. Nesse sentido, assim, se eu estou prestando um serviço no local que eu sou contratada, é porque você está apto para estar ali. Com certeza, com certeza. O João também comentou, lidamos com vidas, não podemos deixar as instituições nos induzirem a erros que podem matar. Sim. Então, acho que com certeza também conversa com tudo isso que você tem falado aqui, né? E também com o que a gente comentou sobre a ação do Corém, de que o Corém fiscalize, qualquer situação que esteja fora ali do preconizado é passível de denúncia, justamente para evitar qualquer situação que afete a segurança da assistência, tanto para o paciente quanto para o profissional. E a Carla falou que o seu comentário é perfeito e que ela sempre puxa a orelha assim quando ela ouve isso. Que bom. Vamos puxar todas as orelhas uns dos outros. Sim, e uma coisa que eu achei muito interessante também de tudo que você falou, a gente vem realizando umas outras transmissões essa semana sobre autocuidado, sobre comunicação não violenta, sobre autoliderança também na semana passada, e acho que tudo isso converge nessa mesma esfera do profissional entender que ele também merece ser cuidado, e ele tem o dever, o direito e como cuidar de si mesmo, né, enquanto ele cuida do outro, porque antes de qualquer profissional, todos são seres humanos, né, então é necessário que haja ali aquele cuidado com a saúde mental, com ele próprio, né? Para que ele também esteja em condições de atender, né? Sim, isso mesmo. Não somente condições de entender, mas também que ele precisa, muitas vezes, desse acolhimento. E, gente, é difícil para a gente admitir isso. A todo momento que a gente sempre foi ensinado de que eu preciso cuidar, mas como eu vou cuidar? Me cuidar um pouco, né? E, assim, aí por isso que é importante cada profissional ter um momento de reflexão coletiva e individual. E isso gera muito desconforto. Por quê? A forma como eu estou, por exemplo, dinamizando o meu tempo, a organização do meu planejamento. E muitas vezes a gente tem a noção de que para o teu lazer eu preciso ter uma condição financeira, eu precisava ter lazer, mas eu não posso abrir mão do emprego. Mas é tentar pensar em criar estratégias de como gerenciar esse momento, né, esse tempo melhor. Porque é sério, gente, antigamente, eu falo isso, sabe, Ale, porque eu sou meio velhinha na área, de que antigamente as prescrições de enfermagem vinham assim, né, que o enfermeiro fazia, orientar o paciente a tirar medidas de estresse. Gente, a gente não consegue tirar o estresse. O estresse, a gente precisa aprender a convivê-lo. E o que a gente refere hoje na área de saúde mental qual problema que eu escolho conviver? Porque nós temos muitos. Então, quando a gente começa a tentar refletir de que tem situações que eu consigo intermediar de uma forma imediata e outras que eu vou precisar de um tempo maior para resolvê-las, isso também dá uma satisfação pessoal melhor. Então, tentar criar estratégias. Então, por exemplo, eu falo aqui com toda licença, não estou falando aqui que eu sou a rainha soberana, que eu sei tudo, por favor, eu só estou querendo colocar uma experiência pessoal. Eu, por exemplo, quando eu estou estressada, o que eu faço? Pego as minhas 2 cachorras e passeio 15 minutos, ou fico fazendo carinho nelas. Ou, por exemplo, coloco o fone de ouvido, coloco a Raça Negra e começo a dançar, né? Então, essa é uma medida, né, que eu consigo fazer, que eu me sinto bem. Então, aí, qual que é a medida que esse profissional aqui que está nos ouvindo, Ale, que, às vezes, por uma medida assim simples, que poderia ele favorecer com que ele tenha um tempo um pouco maior para ele mesmo, entende? Então, não é necessário, muitas vezes, né, de pagar muito dinheiro, mas vamos parar um pouquinho para pensar em simplicidade, né? Quem aqui não gosta com pão com manteiga, né? E pensar em pão com caviar. Pão com manteiga, gente, é a melhor coisa que existe, né? Quem não gosta de pegar um pãozinho quentinho, passar ali. Então,
situações como essa. Então, às vezes, fazer uma comida diferente, ouvir uma música, dançar, né? Ou estar presente com algumas pessoas que a gente gosta. Então, a gente precisa começar a tentar vivenciar hábitos que anteriormente isso eram mais comuns, que a própria questão do capitalismo, a questão da globalização, fez com que a gente esquecesse desses valores. Então, a gente começar a pensar naquilo que me faz bem, porque cada pessoa tem seu hábito, e ok, tudo bem, pronto, acabou. Então, eu vou tentar pensar em algo que me beneficia. Porque, gente, sério, o celular ajuda bastante a gente, mas a gente não pode ser escravo dele a todo momento. Como também o trabalho, a gente não pode ser escrava como momento, como também me prover muito a questão da minha família, também tudo em excesso não é bom. Então, a gente tentar pensar e gerenciar todo esse tempo é o que faz a diferença, não somente do profissional de enfermagem, mas qualquer ser humano. É verdade. A Elisângela comentou que é isso mesmo, estamos nos sentindo sozinhos. Então, acho que, mais uma vez, né, o espaço de fala, de acolhimento, de demonstrar essa insatisfação, esse sentimento é muito importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está numa situação ali de um esgotamento emocional, a gente tende a ficar quieto, né? De guardar aquilo pra gente como se fosse algo desnecessário que passe. Não é, né? Tem um impacto muito, muito grande sobre a nossa saúde, né? Então, e entender, né, que qualquer adoecimento mental ele tem a necessidade de um tratamento, não tem vergonha nenhuma, não tem necessidade do medo de buscar tratamento, de buscar ajuda, né? E que merece, todo mundo merece ter esse tratamento também quando necessário, né? Sim, com certeza. E aí onde vem uma palavrinha que todo mundo fala empatia, né? Ah, empatia, eu me colocar no lugar do outro. Mas quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca em uma condição vulnerável. Por quê? Para eu me colocar no lugar do outro, eu preciso acessar a minha experiência interior. Se aquela minha experiência não estiver muito clara, ou não estiver muito satisfatória, provavelmente eu vou entrar em contato com algo internamente em mim que eu vou ter dificuldades. Então, quando a gente começa a exercer real empatia, é isso, de entender que todos nós somos seres vulneráveis e não há problema disso. Não há problema. A gente Sim. não precisa. E é uma coisa que eu vou chamar a atenção de todos os profissionais que estão nos ouvindo. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo, tá? A fragilidade existe para que a gente pare um pouco, pare o nosso tempo louco, rápido, né? Que a gente possa refletir o que a gente tem feito, porque hábitos de vida que a gente exerce hoje, daqui 10 anos, esse hábito que eu estou exercendo hoje não vai ser benéfico para mim, porque as coisas mudam, a dinâmica do mundo, do tempo, do espaço, das pessoas mudam, então a gente precisa também começar a pensar nisso também. Com certeza, com certeza. Mas eu vou dar uma olhada se a gente tem mais outro comentário, que a minha internet deu uma falhadinha aqui. Tudo bem. Deixa eu só olhar, mas o diagnóstico que eu faço aqui da nossa transmissão é de que as pessoas estão acompanhando muito bem, estão gostando muito de todo o conteúdo, estão aproveitando, entendendo todas as suas orientações, que eu acho que é justamente essa a intenção, né? Não é a gente falar, tem muita gente com burnout e isso é um problema. Não, isso tem uma causa, isso tem um efeito e isso tem uma solução, né? Não é chegar e ficar sendo o dedo duro, né? Tá vendo? Ó, todo mundo aqui tá com problema? Não. É mostrar que, olha, gente, a gente tem uma situação aqui que está acontecendo, viu sociedade, viu profissionais de enfermagem, viu instituições de saúde, que a gente tá aqui, ó, tá gritando, vamos começar a olhar com carinho, olhar com competência, e vamos precisar pensar em estratégias de resolutividade. Porque a partir do momento que eu começo a entender, mas eu não sou... Deve ter pessoas também que não são da enfermagem, que estão nos assistindo aqui. Mas assim, não sou enfermeira, para que eu vou me preocupar? Né? Mas você amanhã, no futuro próximo, você vai precisar de uma assistência de um profissional da nossa equipe. Então, você pode também ter uma consequência por uma situação, como é que fala? De uma situação que a gente não está tendo olhar. Como diz, né, o Edmund Burke, que é um estadista dos Estados Unidos, né, que ele falava assim, para que as forças do mal triunfem, basta que apenas homens bons simplesmente não façam nada. É verdade. Então, se a gente não começar a pensar que a gente tem uma problemática aqui, precisa chacoalhar todo mundo, falar assim, gente, vamos prestar atenção,
vai ficar difícil, vai empurrar, né, a sujeira aí por baixo do tapete, e a problemática cada vez mais vai ficar maior, e isso vai atingir todo mundo, não adianta. É verdade, Mari. A gente tem um outro comentário aqui que a Carla fez, que na verdade é de uma colega dela, que ela não está conseguindo postar, de que infelizmente as escalas fixadas nos setores são lindas, porém longe da nossa realidade, e a sobrecarga está deixando os profissionais desmotivados. Sim. Então, acho que o resultado em relação ao burnout já explicita isso, né? E acho que é um fator ali que demonstra. E em relação às escalas inadequadas, Jé e Carla, é aquilo que a gente comentou um pouquinho mais cedo, denúncia. Se o Corém passou, fez a inspeção, isso não foi apontado no momento, porque a situação que o Corém encontra na inspeção de fiscalização é daquele exato momento. Se assim que ele passou e fez uma notificação, se naquele instante estava tudo ok, ou ainda vai chegar uma notificação para a instituição e isso não foi apontado, os profissionais devem sim denunciar. E como a Mari comentou mais cedo, é anônimo, não é a intenção de prejudicar o profissional, de uma perseguição, e sim de corrigir qualquer falha que possa prejudicar o trabalho da enfermagem e a assistência ali ao paciente. Então, a escala não está sendo cumprida, denuncie que o Corém vai verificar. E outra coisa, pessoal, nunca trabalhem pelo verbal, tá? Que o nosso próprio código, né, de deontologia de enfermagem, ele refere para nós trabalharmos com documentos. Então, não trabalhem com o verbal. Se vocês estão passando por essas situações e outras que estão prejudicando a questão da qualidade, a prestação de serviço de vocês, documente-se, respalde-se, proteja-se. Isso é muito importante. A gente não pode confiar numa fala, porque a fala é muito diz que me diz que. Documento, pessoal, é uma outra situação, então a gente precisa se respaldar a isso. Sim, com certeza. Mari, vou dar uma olhadinha aqui se temos mais comentários novos. Deixa eu só dar uma outra atualizada na página. Eu acho que a gente não tem comentário novo. Não tivemos outro. Eu acho que foi uma conversa muito produtiva. Acho que, mais uma vez, reforço, você explicou muito bem todas as causas, os efeitos ali dos resultados apontados pela pesquisa, né, feito pelo Corém com o Unoeste. O Conselho agradece a parceria com o Unoeste, né, foi essencial para o levantamento de todos os dados, para a execução desse levantamento, em todas as ações, né, na divulgação para o público, que a intenção é sempre que as pessoas tenham consciência também do que a enfermagem, que acontece com ela, além do reconhecimento que surgiu aí na pandemia com mais destaque, mas que a profissão espera que seja mantido, né? Porque é válido, né, as pessoas entenderem, eles trabalham muito, a enfermagem trabalha muito, e obrigado. Mas ok, ela sempre trabalhou muito, né? Ela vai continuar trabalhando muito. Então, foi uma situação limite que expôs isso para as pessoas que nunca tinham parado para prestar atenção. Então, que isso seja recorrente agora, pela mídia, pela sociedade, por todos os outros profissionais, né? Isso mesmo, e eu convoco, né, a todos vocês aí que estão assistindo, até me coloco à disposição também, que eu acredito que eu estou na parte da docência, né, acadêmica, eu acredito que tem muitas coisas que eu posso contribuir, e os profissionais também podem contribuir com a gente também, porque nós precisamos de pesquisa, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de oportunidades e visibilidades, né, que não se faz, né, uma sociedade sem educação, sem ciência. Então, se não faz uma sociedade sem isso, diga-se de passagem, e o que é enfermagem, então? Então, a enfermagem, ela precisa cada vez mais se respaldar nisso. Até peço licença, Alexandre, de me colocar à disposição aqui, através, né, não somente do Facebook, podem me adicionar, não tem problema, Mariana Vastag, e também eu estou também no Instagram, também como Mariana Vastag. Fiquem à vontade, às vezes vocês têm algum questionamento, gostariam de fazer alguma pergunta, ou gostariam de algum material, me colocam como profissão, porque na realidade todos nós estamos pela mesma causa, que é o cuidado do paciente e também cuidado pelo outro. Com certeza. Mari, agradeço muito mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade, todo o seu empenho na realização dessa pesquisa. A gente começou lá em abril a discutir ela, até elaborar, até executar, né? Então é um processo bem demorado, que muitas vezes parece que é uma coisa simples, assim, mas pesquisa acadêmica não é algo tão simples, né? Tanto porque os efeitos dela não são simples também, né?
Então, concordo plenamente com você, sem estudo, sem ciência, não é possível ter uma sociedade adequada, né? Então, mais uma vez agradeço, queria deixar o espaço para você dizer algumas últimas palavras, para a gente daqui a pouco já ter que encerrar também. Então, eu gostaria de agradecer, né, ao Corém, né, por ter topado esse desafio, porque não foi tão fácil e tão simples, né, porque vocês também deram a cara para bater, como a gente também. Então, agradeço muito por essa iniciativa, por vocês nos apoiarem nesse sentido, né, de oferecer esse espaço tão importante, né, para a gente poder realizar a pesquisa. E eu gostaria, né, de agradecer a todos que estão nos assistindo, sendo ao vivo ou quando quiserem assistir em outro momento, né, que não desistam, as situações não são tão simples, não são tão fáceis, mas também não são impossíveis. Então, através de um trabalho coletivo, a gente consegue atender não somente as situações individuais, mas também a situação própria coletivamente também. Mas é isso, me coloco à disposição no que for necessário e agradeço, né, a questão da atenção, do carinho, acolhimento aí de todos vocês, e principalmente do Corém. Muito obrigado, Mari. Queria reforçar, pessoal, como eu comentei mais cedo, a gente teve ao longo desses dias algumas transmissões sobre autocontrole, sobre autocuidado, sobre comunicação não violenta. A Mari mesma já participou de outras transmissões com a gente sobre questão de saúde mental. O Corém tem também uma parceria com a Johnson & Johnson na divulgação do programa Cuidando de Quem Cuida de Nós, que é um site, um aplicativo que ele oferece ali um acolhimento psicológico para os profissionais de saúde que estão na linha de frente ao combate à Covid. E sempre que for necessário, não pensem que um adoecimento mental é uma bobagem ou que é algo que passa sozinho. Não, ele precisa de tratamento. Então, sempre busquem ajuda. Mari, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Esse conteúdo permanece gravado aqui no nosso Facebook. Em breve ele vai para o nosso YouTube também. E queria desejar a todos um ótimo final de semana e até mais. Tchau, gente. Um beijo, boa semana.